A paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma videoaula da matéria História e Geografia Bíblica. A aula é do dia 7/4/2020. Estamos falando sobre o Império Romano. Ao iniciar esta aula, eu gostaria de citar uma frase em latim dita por Santo Agostinho em um dos seus famosos sermões, que diz: Roma locuta causa finita. Roma, disse, causa está definida, ou não há discussões. Quando nós entendemos esta frase, podemos compreender a grandiosidade do Império Romano, com toda a sua potência e com toda a sua vontade de conquista. Roma, adicionada a fatores de seus líderes, dos mesmos serem, em sua grande parte, pessoas inteligentes, astutos em guerra, ter uma capacidade de gerenciar o império para tornar este império grande. Então, com um poderio bélico também muito grande e forte, Roma se torna o maior império que a humanidade já viu na história antiga. Este império, ele tem o seu surgimento em 8 a.C., na região do rio Tibre. Foi composto de pequenos assentamentos latinos, aonde que, influenciado por povos por povos vizinhos, eles acabam de uma maneira adquirindo a monarquia como sua forma de governo. Vimos que em 553 a.C. vai ser adicionado uma história de mito que vai trazer dois gêmeos, Rômulo e Remo, que mamavam ali na loba, e assim foi criada por ela. Rômulo, ele é um personagem da monarquia e é considerado o primeiro soberano de Roma. A criação de uma república romana, ela se deu mediante a evolução do pensamento daquela população, sendo influenciado de maneira direta pela filosofia grega, buscando então um projeto daquilo que seria uma democracia, aonde os senadores, apesar da história demonstrar que havia grande corrupção no Senado romano, eles tentavam, através de discussão, saber o que era melhor para este império que iria se tornar de maneira grandiosa. E o Senado, ele foi constituído em 509 a.C., quando os senadores eles vão destronar o rei Tarquino, o soberano. Depois disso, eles vão fazer um conselho, começar uma república, aonde a direção vai ficar através do cônsul romano Lúcio Bruto. Depois desse período da República, ou durante esse período da República, melhor seria esta palavra, vai começar então aquilo que é chamado de expansão do Império Romano. O gigantesco cerco à cidade de Cartago foi o início do episódio desse crescimento. Roma acaba arrasando estes habitantes com um requinte de crueldade, esmagando por completo, através do seu poderio militar, de maneira descomunal. Isso vai ser colocado total vitória atribuída em Roma em 146 a.C. Ou depois disso,
acaba ocorrendo outras vitórias no decorrer da história, mas essa foi a principal vitória, aonde foi colocado o início da expansão do Império Romano. A República Romana, ela acaba entrando em colapso e vai entrar numa espiral de destruição. A anexão de outros grupos do seu crescimento, tanto na parte da geografia social como na geopolítica, ele vai também interferir na geoeconomia. Isso vai mostrar que Roma ela vai absorver outros povos, mas também absorve as pobrezas que existem nos outros povos. Isso nos fica claro numa história bem recente, quando a Alemanha ela se torna uma Alemanha só. Quando tem a queda do Muro de Berlim, a Alemanha capitalista é unida à Alemanha comunista, e mediante a isso, a Alemanha comunista era uma Alemanha pobre, e a Alemanha, então, por uma maneira geral, ela enfraquece e fica mais pobre. Contudo, hoje nós vimos uma Alemanha bem pujante, mas foi o mesmo fenômeno que aconteceu nesse período. Quando nós vimos essa república em crise, a pobreza, a desigualdade social acaba sendo fatores preponderantes para o enfraquecimento da república. Isso vai se demonstrar uma crise que vai culminar no assassinato de Tibério Graco em 133. Graco era uma das pessoas que defendiam mais o interesse do povo no Senado romano. E também um dos fatores que é demonstrado, até em alguns filmes, tem um filme que é chamado Spartacus, ele vai mostrar uma rebelião de escravos que surge também no Império Romano. E essa rebelião, segundo alguns livros históricos, falam que foi feita por mais de 100 mil escravos, liderado pelo gladiador Espartacus. Isso vai desestabilizar o regime de uma forma bem completa. Contudo, a história de Roma ela não termina mediante a crise desta república. Vai haver uma ressurreição do Império Romano, principalmente com a chegada de Júlio César ao poder. No ano 60 a.C., César ele vai fazer uma aliança que vai trazer consigo alguns generais, Marcos Crasso e Pompeu Magno. Esses dois homens são homens, além de grande poder sobre o exército romano, eles também são pessoas que têm um poder político muito grande e muito forte na época, eram pessoas muito influentes. Com isso, Júlio César ele consegue crescer de uma maneira bem pungente na visão política local naquele império, naquele período. Após essas alianças, César ele vai fazer uma campanha arrasadora contra os celtas e os germânicos, que vai vencê-los lá na província de Gália, que é a atual França. Após a morte de Crasso, César ele vai vencer uma disputa que vai ser gerada pelo poder entre Pompeu Magno e a sua própria pessoa. Contudo, ele vence e mata Pompeu em 44 a.C. e ele vai se declarar ditador ou imperador. A vida de Júlio César, nós iremos ver o seu começo com a vitória
em Gália, que começa em 58, depois nos anos 55 e 54, tudo isso antes de Cristo, ele vai invadir a Bretanha e vai trazer um domínio sobre o território germânico e vai ter o seu desfecho em 52 antes de Cristo, com um cerco da cidadela de Alésia. Então, nós vamos parar esse primeiro vídeo aqui, que mostrou o início do começo do grande Império Romano. Nos vemos no segundo vídeo.